Começando aqui com o LibreOffice Calc, a primeira coisa que a gente vai ver é a alça de preenchimento, que nada mais é do que esse quadradinho no canto da célula aqui. Se você tiver número digitado na célula e você arrastar esse quadradinho para um lado, ele vai aumentar se for para a direita, diminuir se for para a esquerda, diminuir se for para cima e aumentar se for para baixo. Para compreender melhor para que lado aumenta, para que lado diminui, é pensar o seguinte: quando você escreve um texto, o texto aumenta da esquerda para a direita, de cima para baixo, correto? Então aqui é a mesma coisa, ele vai aumentar para a direita e para baixo. Digitei um número na célula, cliquei nela e posso vir nesse cantinho aqui na alça de preenchimento e arrastar. Para baixo aumenta, para cima diminui. Para a direita aumenta, para a esquerda diminui. Múltiplas planilhas. Então a gente pode trabalhar com várias abas no Calc. Então a gente cria abas novas através desse botãozinho mais, e aí então nós vamos ter tantas abas quantas a gente desejar. Lembrando que para a gente saber qual aba está ativa naquela ocasião, é só nós verificarmos qual tem essa aparência aqui, certo? E nós também podemos personalizar estas abas. A gente pode trocar o texto, colocar cor e tudo mais. Na prática é mais ou menos assim. Aqui nós temos a aba sequências e aqui nós temos a aba dados. Quando eu clicar na aba dados, vai mudar a formatação das abinhas. Se eu quiser criar outra aba, venho no mais e pronto. Se eu quiser excluir essa aba, botão direito, excluir. Se eu quiser renomear, renomear. Formatando planilhas. Então, nós podemos formatar planilhas de maneira que a gente melhore a legibilidade dessa planilha. Aqui, por exemplo, nós temos uma situação em que simplesmente foram digitados valores nela e a gente não consegue muito bem compreender o que é cada um desses dados, né? Lógico que a gente tem aqui o rótulo das colunas, que são o nomezinho de cada uma das colunas. Então, pelo rótulo a gente identifica, mas pela formatação dos dados a gente não consegue identificar. Então, para melhorar isso, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode, por exemplo, pegar a primeira linha da tabela, que é a linha de rótulos de dados, são os nomes de cada uma das colunas, e a gente costuma geralmente centralizar e negritar essa linha de dados. Quando a gente tem dados numéricos que se referem à moeda, a valor financeiro, a gente seleciona eles e formata como tal, de maneira que ele passa a ser exibido dessa forma, com R cifrão no caso de real e com casas decimais. Além disso, a gente pode também mexer no alinhamento dos dados. Então, nesse caso aqui está alinhado ao centro, aqui alinhado à esquerda, aqui alinhado ao centro e aqui alinhado à direita. Quando o cabeçalho das colunas está centralizado. As bordas também podem ser editadas. Então a gente seleciona a tabela que a gente quer editar e define as bordas como for. Essa opção aqui tira todas as bordas da tabela e as demais colocam bordas conforme o ícone indica. Na prática é mais ou menos assim. Eu vou diminuir o zoom aqui da tela, para a gente poder visualizar a tabela toda, e vou excluir essa coluna de dados aqui. E aqui nós vamos fazer o seguinte. Percebam que nesta coluna e nesta coluna nós temos nomes de pessoas. E está tudo em minúsculo. Então eu vou fazer com que os nomes de pessoas comecem com maiúsculo. A gente pode converter isso aqui para maiúsculo da seguinte forma. Seleciono a coluna e aí eu vou usar um recurso aqui que é segurar a tecla Ctrl para poder selecionar esta outra coluna aqui também. Aí vou em formatar, texto, palavras iniciando com maiúsculas. Pronto, já converteu todos os dados para mim. Perceba que quando eu clico lá em cima na coluna, eu seleciono os dados que estão sendo exibidos na tela e seleciono também os que não estão. Essa tabela tem 101 linhas, então tem bastante informação. Então, selecione utilizando os identificadores das tabelas lá em cima, que você vai estar selecionando a coluna inteira. Então aqui nós já colocamos em primeira em maiúscula, João Pedro, que é um nome composto também, está maiúsculo e maiúscula.
Agora nós vamos vir aqui na coluna produto e formatar texto, frase iniciando com maiúsculo. Pronto, já ajustei aqui também. Filial são as siglas dos estados. Então vou formatar texto, vou colocar tudo em maiúsculo, já que são siglas, né? Pronto, já fiz também. Agora eu vou pegar a primeira linha aqui, que são os rótulos de dados, e vou fazer o quê? Negrito, ótimo. Formatar texto, frase iniciando com maiúscula. Padronizei tudo. E agora preciso padronizar a fonte e o tamanho da fonte. Então, para selecionar a tabela inteira, eu poderia vir nas colunas e fazer isso aqui. E posso também vir aqui nesse cantinho aqui e clicar aqui que ele seleciona a tabela toda também. Vou definir fonte Arial e aqui tamanho 10. Pronto. Agora eu posso também ajustar a largura das colunas. Por exemplo, esta coluna aqui ela está um pouquinho mais larga do que precisa ser. Então eu venho aqui nessa linha aqui, dou 2 cliques e ela já ajustou. Essa outra eu posso fazer a mesma coisa. Venho aqui, 2 cliques. Para eu fazer de maneira automática para todas, eu seleciono a tabela inteira, vou em uma, 2 cliques e ajustou para todo mundo. Ainda tem uma informação aqui que a gente pode formatar, que é a coluna valor. Essa coluna aqui é valor financeiro, é dinheiro. Então eu selecionei a coluna, botão direito em cima, formatar células. Nessa janela aqui, a gente pode especificar que formato a gente quer aplicar para aqueles dados que a gente acabou de selecionar lá. Então eu vou dizer que é moeda e quero que seja selecionado assim. Então, ok. E perceba que apareceu esses caracteres aqui. Quando isso aqui acontece, significa o quê? Significa que o conteúdo que tem dentro dessa tabela é mais largo do que essa largura aqui. Ou seja, não cabe o conteúdo nessa largura que a gente tem aqui. Então, se eu vier aqui e esticar, aí então eu consigo ver o conteúdo adequadamente. Intervalo de impressão. Isso nada mais é do que a área que você quer imprimir da planilha. Tá? Para isso, a gente vai em Exibir, Quebra de Página. E na sequência a gente vai lá e define o intervalo de impressão. Tá? Fazendo isso, vão aparecer linhas azuis. Essas linhas azuis, elas definem que conteúdo vai ser impresso em cada uma das folhas que serão necessárias. Ou seja, se aparecer uma linha vertical no meio de alguma das colunas da sua tabela, como está sendo exibido na tela agora, quer dizer o quê? Que a sua tabela é muito larga e não cabe em uma única folha. Tá? Nesses casos, você pode pegar aquela linha e arrastar para o lado para fazer com que todas as colunas caibam em uma única folha, ou pode também ir em formatar página e aí mudar a orientação da página e também utilizar esses recursos aqui, que são os alinhamentos horizontais e verticais. Por padrão, a sua tabela vai ser impressa no cantinho, dessa forma aqui. Se você escolher a opção horizontal, ela vai centralizar na folha, horizontalmente. E na opção vertical, ela vai centralizar verticalmente também. Na prática, é mais ou menos assim. Vamos em Exibir, Quebra de Página, e perceba que não tem nenhuma linha azul cortando as minhas tabelas. Quer dizer que a largura da minha coluna cabe na largura de uma folha. Para eu visualizar como que está a impressão, eu, em vez de vir na impressão, eu vou vir no botão de visualizar a impressão ao lado. Clico nele e percebo que a tabela cabe, a largura da tabela cabe na largura de uma folha, mas que a tabela está ligeiramente deslocada para a esquerda. Então, vou fechar a visualização, vou em Formatar, Página, e vou utilizar aqui o alinhamento da tabela horizontal. Perceba como está, perceba como que vai ficar. Dou um OK, visualizo novamente. E pronto, a tabela já está melhor posicionada na página. Na planilha, nós também podemos utilizar cabeçalho e rodapé. Para inserir cabeçalho e rodapé, basta acessar as opções destacadas na imagem. Fazendo isso, vai aparecer essa janelinha aqui, uma aba para cabeçalho, outra para rodapé.
você vai definir o conteúdo que você deseja, por exemplo, de rodapé, ou à esquerda, ou na área central, ou na direita. E aqui embaixo tem alguns campos e informações que você pode estar utilizando para definir o seu cabeçalho ou rodapé. Após definir cabeçalhos e rodapés, você já sabe que a sua planilha, se tiver várias páginas, vai repetir o cabeçalho e o rodapé em todas as páginas. Mas, quando a sua planilha é grande e não cabe em só uma página, você pode também querer que os rótulos de dados se repitam em todas as páginas. Tá? Para fazer isso, a gente vai em Formatar, Intervalos de Impressão, Editar. Nessa tela que vai aparecer, vai ter aqui a opção Linhas a Repetir. A gente vai clicar neste botão aqui e vai selecionar os rótulos de dados da nossa tabela. Vai teclar OK e aí então vai se repetir essa linha aqui de dados em toda a nova folha, caso a sua tabela ocupe mais de uma folha. Na prática, é mais ou menos assim. Para definir cabeçalho e rodapé, então inserir cabeçalho e rodapé. No cabeçalho, eu vou tirar essa informação aqui, vou apagar, e aqui na área direita eu vou usar aqui o campo página. Cliquei aqui, ele vai inserir o campo página para mim. Na aba rodapé, eu vou apagar isso aqui, e aqui eu vou colocar planilha de teste. Ponto. E agora dou um OK, e agora se eu for visualizar a impressão, vai estar lá, página 1, planilha de teste. Vou para a próxima página, página 2, planilha de testes. Perceba que na página 1 nós temos rótulo de dados. Na página 2 nós já não temos. Então, para nós pedirmos para que seja repetida aquela linha em toda a nova página, a gente então vai formatar, intervalo de impressão, editar. Em linhas a repetir, nós vamos clicar nesse botão aqui e vamos selecionar a linha que contém os rótulos de dados. Volto aqui e dou um OK. Agora eu visualizo a impressão novamente e temos lá na página 1 o rótulo de dados e na página 2 também. Para salvar uma planilha em PDF, basta acionar o botão que está sendo destacado na imagem ou então acessar Arquivo, Exportar como PDF. Vai abrir essa janelinha aqui que tem uma série de opções e você então clica em Exportar. Então é isso. Obrigado.